Bom dia, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Todos animados? Animados e avivados também? Para falar sobre avivamento? Vamos ver se a gente aviva esse povo, né? Isso é besteira, a gente não consegue avivar ninguém, é só o Senhor quem aviva, né? Irmãos, por favor, vamos abrir nossas Bíblias em Êxodo, capítulo 33. Eu vou deixar que vocês leiam, que eu estou sem suporte aqui para colocar a Bíblia. Quem quer ler? 33, de 18 a 23. Quem quer ler, levanta a mão que o microfone vai até você. Bom dia, irmãos. Todos creem na palavra do Senhor como inerrante e infalível? Alguém com receio de lê-la? A irmã 2 aqui, vou tirar 2 ou 1 aqui, Heber. Você ou a irmã Agna? Êxodo 33, 18 a 23. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem tiver misericórdia e compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Obrigado, meu irmão. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, pedimos que o Senhor ilumine o nosso entendimento, que o Senhor abra os nossos olhos para vermos as maravilhas que há na Tua palavra. Queremos pedir que o Senhor nos visite, que o Senhor nos avive e que o Senhor coloque a igreja numa posição de relevância para ela impactar a cultura, a moral e a ética no nosso país. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós estamos estudando o tema avivamento no livro cujo título é o mesmo, Avivamento, de Martin Lloyd Jones. E já estamos quase que na parte final do livro. Hoje nós vamos estudar o capítulo 19. Nós vimos a semana passada, todos estiveram aqui semana passada? O pastor James ministrou sobre isso, vou falar em 2 minutinhos que foi ministrado. O pastor James também leu esse mesmo texto. Se os irmãos repararem, esse capítulo 33 de Êxodo, nós estudamos desde o começo, nessa série sobre avivamento. E a semana passada foi esse mesmo texto, mas com um enfoque um pouco diferente. Nós vamos aprofundar agora na mesma temática. O pastor James nos explicou, falando sobre o livro, que avivamento requer que nós queiramos contemplar a glória de Deus. Ele coloca que Deus nos chamou para que nós tenhamos grandes objetivos, grandes sonhos, que nós queiramos coisas grandes para a nossa fé. Deus não quer que nós tenhamos um conhecimento superficial dEle. Deus não quer que nós sejamos religiosos e que nós professemos uma fé, mas não tenhamos um relacionamento íntimo, próximo com Ele. Deus nos chamou para nós estarmos perto dEle. E nós, como crentes, devemos desejar grandes coisas. E quando eu falo grandes coisas, às vezes alguém pode retorcer o nariz achando que essa é uma pregação neopentecostal. Você tem que querer ser cabeça e não cauda, mas não é isso que nós estamos dizendo. Nós precisamos desejar grandes coisas. E qual é o objeto de maior afeição dos crentes no momento de avivamento? Quando Deus visita a igreja, quando ela está passando por um momento de frieza, de mornidão, o que é que a igreja deseja ver? O que a igreja deseja? É ver a glória de Deus.
O maior objetivo dos crentes, quando Deus desperta uma igreja ou determinado número de crentes para orar, para clamar a Deus por um avivamento verdadeiro, para Deus se mover no nosso meio, uma manifestação visível dele. O que é que os crentes clamam? Senhor, queremos ver a tua glória. Esse é o objetivo central de uma igreja quando ela busca um avivamento genuíno e verdadeiro. Os efeitos do avivamento são outros. Quando Deus manifesta a sua glória, há um crescimento exponencial da igreja, há um interesse maior por oração, há um interesse maior por pregar o evangelho para aqueles que não conhecem a Deus. As igrejas ficam cheias, os incrédulos ficam com a sua atenção voltada para a igreja. O que está acontecendo lá? Eu quero ver o que está acontecendo. E Deus traz os incrédulos para cá, e eles veem a manifestação da glória de Deus, são impactados pelo evangelho, confrontados nos seus pecados, e eles creem. E o crescimento, maravilhas, curas, sinais, são eventos importantes, mas eles não são o ponto central, não deve ser a principal busca do nosso coração. A principal busca do nosso coração deve ser a mesma busca de Moisés que nós lemos aqui. O que Moisés pede para Deus? Ele já tinha pedido várias coisas, e aqui ele pede o quê? Mostra-me a tua glória. E a consideração que nós temos que fazer, quando Deus mostra a glória dele para nós, como ele mostra a glória dele? Se sempre há manifestação da glória de Deus nos avivamentos, como é que Deus manifesta a sua glória aos seus? Nós veremos nessa passagem do Antigo Testamento, depois usando passagens do Novo Testamento, para nós vermos qual é a regra através da qual Deus se manifesta. A regra por meio da qual, os princípios por meio dos quais Deus mostra a glória dele a nós. Nós vemos aqui versículo 21, 22 e 23. Deixa a sua Bíblia aberta e nós vamos ver o que aconteceu aqui, como é que Deus manifestou a glória dele. Em primeiro lugar, nós vimos no versículo 18, que Moisés clama a Deus: rogo-te que me mostres a tua glória. E o que Deus fala? 19, desculpe. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou, versículo 20: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor. Agora ele vai dizer, olha o que Moisés clama, acompanha versículo por versículo. Moisés clama que ele quer ver a glória de Deus, e Deus fala que ele não pode ver a face de Deus, que nenhum homem pode ver a face de Deus e viver, continuar vivo. Mas Deus fala aqui no versículo 21 em diante: disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Olha o que Deus diz para Moisés: Moisés, você não pode ver a minha face. Nós vimos aqui até algo interessante que o pastor mencionou na aula passada, é que Moisés falava face a face com Deus. E aqui o texto diz que Deus diz que ninguém poderia ver a face de Deus. Acho que foi a irmã Maria Paula que perguntou isso, não foi, né? E o pastor explicou que essa expressão face a face com Deus significa que Moisés falava com Deus diretamente, sem nenhum intermediário. Mas não que ele contemplava literalmente a face de Deus. Ele não podia contemplar a face de Deus. E o que Deus faz?
Deus fala, eu não posso me revelar para você para o seu bem. Deus queria proteger Moisés. Só que Deus falou o seguinte, eu vou dar um vislumbre da minha glória para você. E aqui nós veremos nesse texto princípios muito interessantes. Deus vai revelar um vislumbre da glória de Deus, um vislumbre da glória dele para Moisés, mas Deus também vai encobrir. O que Deus fala? Eu vou colocar você numa fenda. Não me pergunte exatamente como aconteceu isso, eu não sei. Está aqui na palavra, Deus o colocou entre as rochas e tinha uma fenda. E Deus falou, eu vou colocar a minha mão sobre o seu rosto. Você não pode ver a minha face, mas depois que eu passar, eu vou tirar minha mão e você me verá pelas costas. Olha o que Deus faz. Deus fala, Moisés, eu vou revelar um pedacinho para você, vou dar um vislumbre. Só que eu vou proteger você. Eu vou colocar você na fenda, eu vou colocar a mão sobre o seu rosto, para você não ver minha face e não morrer. E depois que eu tiver passado, eu vou permitir que você me veja pelas costas. E essa visão, esse vislumbre, vai trazer muita alegria, muita realização, muito gozo para você. E Deus assim o faz. Deus revela, mas Deus encobre. Nessa combinação desses dois elementos, Deus dá um vislumbre de Moisés, da glória dele para Moisés. Um outro detalhe interessante, uma outra combinação que nós vamos ver nesse texto, que é um segundo princípio, é a combinação de abençoar e proteger. Deus abençoa Moisés. Nós vemos no capítulo 33 de Moisés, os irmãos lembram o contexto, aqueles que não lembram, vou falar só um pouquinho. Há pouco tempo, Moisés tinha subido ao monte para Deus dar-lhe a lei, o povo ficou lá embaixo, no pé do monte, Moisés, a visão dele estava demorando, o que eles fizeram? Arão, esse tal de Moisés não vem mais, vamos fazer um bezerro de ouro aqui, vamos adorar esse bezerro, porque foi ele que nos tirou do Egito. E Arão pediu que eles entregassem os pertences de ouro que eles tinham, e esculpiu esse bezerro, e o povo adorou o bezerro de ouro, e trazendo sobre si a ira de Deus. E o que Deus fez? Deus falou para Moisés, Moisés, eu estou irado com esse povo é rebelde, eu já abri o mar vermelho para eles, tirei com mão forte do Egito, e esse povo é desobediente, esse povo é de dura serviço, eu vou eliminar esse povo, e a partir de você, eu vou fazer uma grande nação. Que tentador, já pensou? Chegar alguém aqui, Rafael Calisto, você é o único bom que tem aqui nesse país, porque eram 2 milhões de homens, se colocar mulheres e crianças, talvez 4, 5 milhões de pessoas. Rafael, você é o único de coração puro aqui, eu falo com você, vou fazer a partir de você uma nova nação. Oh, que importante. Moisés não fez isso. Moisés falou, Senhor, qual era a preocupação de Moisés? Quando ele argumentava com Deus, o que Moisés colocava em evidência? Sempre a glória de Deus. Falou, não, Senhor, coitadinho desse povo, eles são coitados. Moisés não argumentou assim com Deus. Falou, Senhor, o que os outros povos vão dizer? Que o Senhor tirou o povo do Egito, mas o Senhor não foi poderoso o suficiente para levá-los até a terra de onde emana leite e mel. E a tua glória, como vai ficar, Senhor? É o teu nome que está em jogo. Moisés não argumentou pensando, esse coitadinho do povo, que o povo não era coitado, o povo merecia o juízo. E Deus se compadeceu de Moisés. Falou, Moisés, está bom, eu vou atender a sua oração. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou me retirar do arraial do povo de Israel. Eu vou enviar um anjo, e esse anjo vai conduzir esse povo até a terra prometida, porque eu não vou entre vocês, porque se eu for, eu vou destruir esse povo, porque esse povo é de dura serviço. Moisés talvez podia ficar, não, pelo menos eu tenho aqui um plano B agora, Deus não vai, mas vai mandar o anjo dele, o anjo vai nos levar em segurança até lá. Moisés fala, Senhor, se o Senhor não for conosco, eu não vou dar um passo rumo à terra prometida, porque
o que será desse povo sem a tua presença? E os irmãos lembram que Deus se retirou e retirou a sua presença do meio do povo de Israel. Moisés foi para um outro lugar para clamar a Deus pela presença dele, e Deus mandou de novo aquela coluna de nuvem, e nessa coluna de nuvem Deus fala face a face com Moisés, que diretamente, sem intermediários. E Moisés, nessa oração, depois de ele pedir várias coisas, ele pede agora: Senhor, Deus já tinha livrado o povo da destruição, Deus já tinha mudado de ideia e resolveu acompanhar o povo até a terra prometida. E Moisés não se contenta com isso, ele quer grandes coisas. E Moisés fala: Senhor, agora, depois o Senhor já me concedeu tudo, não sei quanto tempo, quantas horas, quantos dias deve ter demorado essa oração, né? Falou: agora me mostra a tua glória. Deus podia falar: Moisés, você já está pedindo demais. Moisés parece que era um hábil, deixa eu usar a palavra aqui, porque eu não encontrei outra melhor, não é isso que eu quero dizer, um hábil pedinte, não que ele fosse, um hábil negociador. Deus, ele pediu, conseguiu tudo, e ainda falou: Senhor, me mostra a tua glória. Deus falou: olha, eu vou dar um vislumbre da minha glória para você. Deus estava abençoando Moisés, falou: eu vou mostrar um pedacinho, vou dar um vislumbre da minha glória para você. Isso vai ser o suficiente para você, além da confirmação pessoal que você tem, além da confirmação de que eu vou estar com o povo, você vai ver um pouco da minha glória. Isso vai encher você de alegria, isso vai contagiá-lo, isso vai fazê-lo ter contentamento na minha presença. E Deus abençoa, Deus concede, mas Deus também protege. Deus estava protegendo Moisés para ele manter a sua vida. Muito interessante essa passagem. E o que nós vemos nisso, irmãos? Nós estamos vendo o Antigo Testamento. O que isso tem a ver com avivamento? Qual a interligação dessa passagem com o que nós estamos estudando em avivamento? É porque no avivamento, meus irmãos, é exatamente isso que acontece no campo espiritual. Deus manifesta a glória dele àqueles que clamam. Nós vimos que quando Deus começa a levantar um povo para, quem sabe, derramar o seu espírito no tempo oportuno, que ele soberanamente derramar, o que ele faz? Irmã? A sede do avivamento é também produzida por Deus? Irmã, muito importante a sua pergunta. No avivamento, nós estudamos primeiro que ninguém pode avivar a igreja. O pastor não pode, o presbítero não pode, ninguém pode avivar a si próprio. Quem aviva é Deus. Só que quando Deus tem o propósito de avivar o povo dele, ele coloca o povo dele para orar, para clamar. E aí nós vemos a concorrência, não concorrência, nós vemos a ação simultânea de dois elementos importantes. Primeiro, a soberania de Deus, porque é Deus quem aviva. Só que sabe a responsabilidade humana que Calvino também ensina? A responsabilidade humana também caminha junto. E qual é a nossa responsabilidade? Nós devemos clamar. Deus coloca a sede em nós, sede por avivamento, desejo por experimentar mais de Deus, por contemplar um vislumbre da glória de Deus. E aí o que nós fazemos? Nós começamos a clamar a Deus por isso. O povo de Deus se reúne para orar. O povo de Deus busca um avivamento pessoal. Eu busco Deus, aviva a minha vida. Você busca Deus, aviva a minha vida. Daqui a pouco, sem que nós saibamos, tem 4, 5, 6, 7 pessoas aqui sedentos para o avivamento. E aí eles começam a orar juntos. Deus desperta o povo para orar. Se nós temos sede por avivamento, nós oramos incessantemente por isso. Porque se a gente fala que tem sede, mas não ora por isso, não clama, e interessante sobre avivamento, é que nós devemos perseverar na oração. Porque há pessoas que às vezes oram a vida inteira e o avivamento não vem. Mas vem na geração seguinte, abençoando os filhos, os netos.
nesse assunto, nós precisamos perseverar em oração. E a palavra perseverança, o mais próximo do original, significa que essa é uma questão de vida ou morte para você. Eu vou orar até que Ele venha. Você vai pleitear com Deus, você, entre aspas, você vai guerrear com Deus. Fala, Senhor, enquanto o Senhor não avivar minha vida, eu não vou descansar. Eu vou bater na porta. Porque o Senhor não está com a mão recolhida que não possa abençoar. Senhor, eu vou clamar porque os céus fendam e o Teu Espírito desça sobre a minha vida. E desça sobre a vida da igreja. E aí, irmã, nessa sede de avivamento, Deus coloca um peso, um fardo no nosso coração e traz tristeza para a constatação de algumas coisas. Primeiro, Deus nos entristece com a nossa própria condição espiritual. Nós vemos que nós estamos muito aquém daquilo que nós deveríamos estar. Deus traz tristeza e quebrantamento e arrependimento sobre nós, porque, Senhor, eu tenho buscado tão pouco a Tua palavra que é a boca de Deus, por meio do qual o Senhor fala para o seu povo. Eu tenho buscado com pouca intensidade a Tua palavra. Senhor, eu tenho orado pouco, nós nos arrependemos por isso. E aí nós começamos a buscar a Deus. E Deus começa a aquecer o nosso coração. Ele coloca a chama do Espírito Santo dele no nosso coração. E nós buscamos o avivamento até que ele venha. Eu gosto de falar sobre isso, irmã. A senhora fez a pergunta, eu já até desviei um pouquinho do assunto da aula, mas vamos voltar para lá. O que nós estamos falando aqui? Que quando Deus desperta o povo dele para orar, para clamar, para buscar um avivamento, Deus tem o propósito de nos abençoar. Ele quer manifestar a sua glória entre nós. E nós devemos ansiar nada menos do que a glória de Deus. Quando os crentes quiserem verdadeiramente contemplar a face de Deus, a glória de Deus, o que é que os crentes hoje vão buscar? Nós veremos agora aqui no Novo Testamento. Nós vimos como é que Deus manifestou a sua glória para Moisés. E como é que Deus manifesta a sua glória para nós hoje, que somos parte da nova aliança, crentes da igreja de Deus. Como é que Deus manifesta a glória dele para nós? Deus manifesta a sua glória para nós na face de Cristo. Se nós queremos ver a glória de Deus, nós devemos ansiar por ver Cristo. Vamos para o Novo Testamento? Alguém abre para nós aí, por favor, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Segunda Coríntios 4, 6. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Olha aqui o que Paulo está dizendo, meus irmãos. Nós estávamos em trevas. Nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, nós estávamos no lamaçal do pecado. Mas Deus, isso conectando agora com o que ele diz lá em Colossenses, os irmãos lembram, que Deus nos transportou do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Deus, na palavra de Paulo agora aos Coríntios, fez resplandecer a luz das trevas. E como é que ele fez resplandecer?
Olha o que diz o versículo. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Deus resplandece no nosso coração e ilumina a glória dele, faz a glória dele perceptível para nós. E como essa glória é perceptível? No finzinho do versículo. Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Deus revela a sua glória na face de Cristo. Se você quer ver a glória de Deus, ame a Jesus Cristo, busque Jesus Cristo, contemple-o nas Sagradas Escrituras. Moisés viu a Deus por trás, né? Se é que existe trás de Deus. Mas a gente pode ver na face de Cristo, né? Então, a gente pode ver a face, mas agora a face de Cristo, né? Nós podemos ver a glória de Deus na face de Cristo, mas o que é interessante é que aqueles 4 elementos que há na manifestação, naquele vislumbre da glória de Deus em Moisés, ou seja, Deus abençoa e protege, Deus revela, mas Deus encobre. Isso também acontece com Cristo. É o que nós vamos ver aqui, isso é muito interessante. Nós devemos clamar a Deus para que Ele manifeste Cristo na nossa vida. E quando Deus revela Cristo, nós veremos que na revelação de Cristo no Novo Testamento, acontece o mesmo que aconteceu com Moisés no Antigo Testamento. Olha só, em Êxodo 33, Deus se revela a Moisés, mas ele fala, não vai ser uma revelação plena. Eu vou revelar, mas vou ter que encobrir, para você não morrer. Vai lá para a fenda, vou colocar a mão sobre os seus olhos. Quando nós vemos isso na realidade neotestamentária, nós vemos também que Deus revela. Olha só, alguém abre para nós aí João, capítulo 1, versículo 18. Enquanto tem outro microfone aí, para facilitar o nosso trabalho aqui, grandes e prestativos diáconos. Enquanto alguém abre João 1, 18, o outro irmão já abre 1 Timóteo 6, 16. Vou correr um pouquinho, porque quero passar um vídeo ainda de 11 minutos. Marco Aurélio, por favor. João 1, 18. Ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. Ninguém jamais viu a Deus, mas Deus se revela. Deus o revelou. Agora, 1 Timóteo 6, 16, quem está na ponta da língua, irmã Jaqueline, né? Seu nome? Larissa, desculpe. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A Ele honra e poder eterno. Amém. Olha, Deus encobre a sua face dos homens, mas Ele revela na pessoa de Cristo. Outro irmão, acha, por favor, aí, um outro texto. Vou ter que pular alguns aqui, irmãos, por causa do tempo. Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 8. Nós veremos aqui, nós já vimos que Deus se revela em Cristo, mas Deus também vai encobrir algumas coisas da glória dEle, para que nós não morramos. E nós vemos na pessoa de Cristo, na encarnação de Cristo, um encobrimento da plenitude da glória de Deus e da glória de Cristo. Quem achou o texto, lê para nós. Levanta a mão. O microfone já está na mão. Quem vai ler? Filipenses 2, de 5 a 8. Irmão, o próximo texto vai ser o irmão Edgar, apesar de que acho que talvez esse seja o último por causa do tempo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus.
Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Olha só o que nós vemos com Jesus Cristo, isso é interessante. Deus não se revelou plenamente na pessoa de Cristo quando Ele encarnou. Porque o que diz o texto? Cristo não julgou por usurpação ser igual a Deus. Ele não levou em conta que Ele era igual a Deus. Mas Ele se esvaziou. Há algumas versões que dizem, Ele aniquilou-se, Ele abriu mão de alguns dos seus atributos da sua divindade para poder se revelar para nós. Cristo abriu mão de alguns atributos dele durante a encarnação dele, durante o tempo em que ele esteve na terra, para poder revelar a Deus. E o que é mais glorioso, irmãos? Os irmãos estão vendo como a revelação da glória de Deus é progressiva. Ele começou de uma maneira no Velho Testamento, amplificou um pouco, ampliou os horizontes na pessoa de Cristo, mas Ele ainda encobre parte da sua glória, porque nós somos pecadores, e se Ele mostrar a glória dEle para nós por completo, nós vamos desfalecer. A revelação do Espírito Santo, boa pergunta, irmãs, ela é tão fácil, vou pedir para o pastor James responder na próxima, na próxima aula. Mas o que nós vemos na revelação do Espírito Santo, o Espírito Santo age hoje colocando a atenção em Cristo. A gente não vê o Espírito Santo agindo para Ele mesmo aparecer, para Ele mesmo se manifestar, mas o Espírito Santo se manifesta colocando Cristo em evidência. Irmão Edgar. O fruto do... Exatamente. Aqui tem outro fato interessante que não vai dar tempo de nós abordarmos hoje. Mas nós vemos que avivamento é quando o Espírito Santo nos enche. E não tem aquela passagem de Efésios, capítulo 5 ou 6, que diz, enchei-vos do Espírito de Deus? São coisas diferentes ali. Quando nós nos enchemos do Espírito Santo, que nós buscamos esse encher do Espírito, cuja resultante é a manifestação do fruto do Espírito, que o irmão falou, isso é uma coisa que depende de nós e Deus nos concede pelo nosso esforço, pela graça dEle. Agora, quando Ele derrama o avivamento dEle, é um ato exclusivamente soberano de Deus. Ele age como consolador e revelando Cristo. É interessante que a função do Espírito Santo não é colocar-se em evidência, mas o Espírito Santo, talvez a principal função dele, seja nos revelar a glória de Deus na pessoa de Cristo. É progressivo. Irmãos, eu tinha bastante coisa para falar. Eu quero agora pedir para passar um vídeo de 11 minutos. Esse vídeo é de um grande pregador chamado Charles Haddon Spurgeon. É um pedaço de uma pregação dele sobre avivamento. O texto, o título dessa pregação é Por que tarda o avivamento? Eu quero que vocês prestem bastante atenção. Quem estiver mais lá no fundo, se tiver dificuldade para ver a legenda, porque o som não pode ser muito alto para não interferir lá, senão puxam a orelha da gente, né? Se os irmãos quiserem chegar para frente para assistir, e depois nós vamos rapidamente concluir. You're
O avivamento é uma obra totalmente de Deus. Toda verdadeira religião é obra de Deus. Deus é, de fato, o autor da salvação no mundo, e a religião é obra da graça de Deus. Se houver alguma coisa boa e extraordinária na igreja, isso também é obra de Deus, do início ao fim. É Deus quem aviva a alma que estava morta e quem preserva a vida dessa alma. Deus nutre e aperfeiçoa essa vida na igreja. Não atribuímos nada a nós mesmos, mas tudo a Deus. Não ousemos sequer um instante pensar que a nossa conversão ou nossa santificação é efetuada por esforço nosso ou de outros. De fato, há meios pelos quais somos convertidos e santificados, mas todos são obras de Deus. Necessitamos de um avivamento da devoção. Portanto, confiando no Espírito de Deus que me ajuda, vou procurar aplicar esse princípio primeiramente à nossa alma de modo pessoal, depois à igreja em geral. Então, vejamos primeiro quanto a nós mesmos. Muitas vezes, fustigamos a igreja quando o açoite deveria flagelar nossos ombros. Devemos sempre lembrar que fazemos parte da igreja e que nossa falta de avivamento está de alguma maneira relacionada à falta de avivamento da igreja em geral. Faço a seguinte acusação contra nós: nós cristãos precisamos em nossa vida de um avivamento de devoção. Tenho razões abundantes para provar isso. Em primeiro lugar, observe a conduta e as conversas de muitos de nós que professamos ser filhos de Deus. Nos dias de hoje, é muito comum alguém tornar-se membro da igreja. Recentemente, em nosso país, muitos se filiaram à igreja, mas isso significa que hoje há menos enganadores que antes? Menos fraudes são cometidas? A moralidade tem aumentado? Vemos vícios diminuir? Não vemos nada disso. Nossa geração é tão imoral quanto qualquer outra que nos precedeu. Existe o mesmo tanto de pecado, embora talvez hoje ele seja mais disfarçado. É do conhecimento de todos que ser membro de uma igreja não garante que a pessoa seja honesta. A vida de muitos membros de igreja oferece ao mundo motivos para indagar se existe alguma devoção em nós. Ambicionamos dinheiro, cobiçamos, seguimos a perversidade desse mundo, oprimimos o pobre e negamos os direitos da classe trabalhadora. Contudo, professamos ser o povo de Deus. A igreja precisa de avivamento na vida de seus membros, no seu dia a dia, no seu trabalho, mas é muito mais fácil fustigar a igreja com acusações. Em segundo lugar, observemos a conversa de muitos cristãos professos. Preste atenção à conversa do cristão mediano. Você pode passar o ano inteiro, desde o primeiro dia de janeiro até o último dia de dezembro, sem ouvir falar da sua fé. Ele raramente menciona o nome de Jesus Cristo. Sobre o que conversa no domingo, na hora do almoço? Sem dúvida, não será sobre a mensagem do pastor, a não ser para criticar as falhas. Alguma vez conversará sobre o que Jesus disse ou fez, sobre quanto ele sofreu. Quando vamos visitar alguém, de que falamos? Concluo o seguinte: você nunca saberá como chegar ao céu se ficar apenas escutando a conversa de certos membros de igreja. Falamos muito pouco sobre o Senhor, não é verdade? Muitos cristãos estão precisando orar assim: ó Senhor, aviva a tua obra em minha alma, para que a minha conversa possa ser mais semelhante a Cristo, temperada com sal, preservada pelo Espírito Santo. Todavia, mesmo que nossa conduta e nossas conversas fossem mais consistentes com nossa fé, eu ainda faria esta terceira acusação contra nós: há muito pouca comunhão verdadeira com Jesus Cristo. Se pela graça de Deus, nossa conduta e nossas conversas fossem consistentes e nossa vida fosse impecável, muitos de nós estaríamos em falta diante do que chamamos santa comunhão com Jesus. Senhores e senhoras, permitam-me perguntar: quando foi a última vez que vocês tiveram uma conversa íntima com Jesus Cristo? Alguns de vocês poderão dizer: falei com ele hoje mesmo pela manhã, contemplei sua face com alegria. Contudo, temo que a maioria dirá: há meses que não falo com o Senhor de verdade. O que você está fazendo com sua vida? Cristo está vivendo em sua casa e mesmo assim você não conversa com ele há meses?
Não me deixe condenar ou julgar você, mas permita a sua consciência falar. Não estamos de fato vivendo sem Jesus? Não temos estado mais contentes com o mundo enquanto negligenciamos a Cristo? De certo modo, apresentei a base para a minha convicção de que precisamos de um avivamento. Mas agora preciso voltar à solução desse grande problema que enfrentamos. Abacuque orou: aviva a tua obra, ó Senhor. Você ouve esse clamor por avivamento? Este é o nosso problema. Há muitos que afirmam desejar o avivamento, mas não clamam por ele, não aspiram por ele de verdade. O verdadeiro cristão, quando confrontado com a necessidade de avivamento pessoal, terá aspiração. Insatisfeito, imediatamente se esforçará para alcançá-lo. O verdadeiro cristão orará dia e noite: aviva a tua obra, ó Senhor. O que fará com que o verdadeiro cristão aspire ao avivamento? Quando refletir sobre o que Cristo fez por ele, aspirará um avivamento para si mesmo. Quando ouvir alguém contar uma história sobre outro cristão que está experimentando grande alegria no Senhor, ele aspirará a um avivamento para si. Quando participar de uma comunhão edificante sem sentir nenhuma emoção, ele aspirará a um avivamento para si. Eu perguntaria apenas isto aos que sentem a necessidade de um avivamento pessoal: você pode aspirar ao seu avivamento? Se puder, então aspire. Que Deus se agrade de lhe conceder a graça de continuar clamando. Então transforme sua aspiração em oração. Transforme sua aspiração em oração. Não diga: Senhor, sinto necessidade de avivamento. Pretendo cuidar disso hoje à tarde. Então começarei a avivar minha alma. Não tome nenhuma decisão sobre o que você fará. Suas decisões certamente serão frustradas. Em vez de tentar avivar a si mesmo, ore. Não diga: vou me avivar, mas clame: ó Senhor, aviva a tua obra. Dizer vou me avivar mostra que você não conhece sua verdadeira condição. Se a conhecesse, não tentaria avivar a si mesmo sem a ajuda de Deus. Assim como ninguém espera que um soldado ferido em batalha cure a si mesmo sem remédio, ou que procure ele mesmo o hospital, tendo as pernas e os braços feridos. Insisto, não faça nada sem antes orar a Deus e clamar: aviva a tua obra, ó Senhor. Comece por se humilhar, abandonando toda esperança de avivar a si mesmo, mas comece logo a orar com convicção e a suplicar sinceramente a Deus: ó Senhor, faça por mim o que não consigo fazer por mim mesmo. Ó Senhor, aviva a tua obra. Chego agora ao segundo ponto do assunto, a respeito do qual serei mais breve. Precisamos orar incessantemente na própria igreja esta urgente oração: aviva a tua obra, ó Senhor. Na presente época, há um triste declínio da vitalidade da devoção. Os tempos atuais tornar-se-ão muito mais a era da forma que a era da vida. Uma das tristes provas de que a igreja precisa de avivamento é a ausência da seriedade que antes se via nos púlpitos cristãos. Acredito também que a ausência da sã doutrina é outra prova de que a igreja precisa de avivamento. Em certo sentido, a sã doutrina desapareceu. Aconteceu quando os pregadores deixaram de pregar a sã doutrina com receio de serem mal recebidas. Pararam de falar de eleição, depravação e graça limitada, porque achavam que o povo se desinteressaria dessa mensagem. Então, decidiram que, se não era algo apropriado para pregar, de certo, não era verdadeiro. Logo, apresentaram uma nova teologia que podia ser qualquer coisa, menos teologia. Era uma ologia que descartou Deus completamente e entronizou o homem. Semelhantemente, os membros de igreja se enfraqueceram na doutrina. Os membros de igreja hoje mudam de doutrina com tanta frequência quanto trocam de amizades. Dificilmente constituem o tipo de pessoa que morrerá por suas convicções. Observe sua frouxidão. Eles têm o que chamam reuniões de oração. Deveriam ser chamadas reuniões dos remanescentes, pois são frequentadas por uns poucos. Tudo isso mostra que a igreja se desviou do caminho. Como sei disso? Porque a igreja começa a ser respeitada aos olhos do mundo. A igreja precisa ser desprezada e marginalizada até a vinda do Senhor.
diante de quem encontramos verdadeira honra. Alguns concordarão comigo que a igreja precisa de avivamento, mas peço que, em vez de reclamar do seu pastor, em vez de achar defeitos em alguns aspectos da igreja, você clame: aviva a tua obra, ó Senhor. Alguém dirá: ah, se tivéssemos outro pastor, ah, se tivéssemos outro estilo de culto, ah, se tivéssemos outro tipo de pregação. Você não precisa de novos estilos ou de gente nova. Você precisa de vida naquilo que você já tem. Se você quiser mover um trem, não precisa de uma locomotiva nova, ou mesmo de 10 locomotivas. Você precisa acender o fogo e fazer o vapor mover a locomotiva que você tem. A igreja não precisa de nova pessoa ou novo plano, mas precisa da vida de Deus neles. Peçamos isso a Deus. Talvez Ele esteja pronto para chacoalhar o mundo desde os fundamentos. Talvez, mesmo agora, Ele esteja pronto para derramar uma grande influência sobre o seu povo, que tornará a igreja desta geração viva como nunca antes. Por que tarda o avivamento? Charles Haddon Spurgeon, 1834-1892. Vamos orar, meus irmãos. Encerrando, vou colocar esse vídeo no grupo da igreja, para os irmãos assistirem novamente. Senhor nosso Deus, quando somos confrontados com a nossa verdadeira condição espiritual, só nos resta pedir a Ti perdão por não estarmos vivendo na devoção que deveríamos ter pelo Senhor, por orarmos pouco, por nos reunirmos pouco para clamar pela Tua manifestação entre nós. À vista do que vimos e ouvimos hoje, queremos dizer: Senhor, mostra-nos a Tua glória, mostra-nos a Tua glória na pessoa de Cristo, desperta o nosso